Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a honra e glória, agora e para sempre, Pai. Fala para o Teu povo grandemente, Senhor, principalmente na minha vida, Pai. Te louvo em todas as coisas, Pai, porque o Senhor é bom. Amém. Glória a Deus. Queria que os meus irmãos compartilhassem comigo o Salmo de número 1. Salmo muito conhecido, mas foi o que o Senhor ministrou no meu coração esta noite. Onde diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos num mundo turbulento, né, irmãos? Acontecimentos que nós vemos muitas vezes que dói até o nosso coração. De ver certos tipos de conduta, certos tipos de atitude, que a gente vê que verdadeiramente o mundo jaz no maligno. E o Senhor, eu meditando na palavra, o Senhor me deu esse salmo que demonstra os dois caminhos, daquele que serve e aquele que não serve. Nós vamos ver mais para frente. E também como um alento para o meu coração. Me serviu de alento, irmãos, porque nós sabemos que pela palavra nós somos transformados, pela palavra nós somos edificados e pela palavra nós alcançamos as benevolências de Deus, não só nessa terra, mas também nos céus. E para isso aqui Ele nos aconselha. Aconselha não, Ele afirma que bem-aventurado, quer dizer, feliz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho de ímpio, irmãos. Porque aqui o Senhor me chamou muita atenção. Porque a gente ouve hoje muitos coaches, muitos aconselhamentos e não sei para os irmãos, mas muitas vezes o nosso ouvido até dói de ouvir. Isso testifica o Espírito Santo em nós. Porque o ímpio, ele não tem nada de divino, porque ele não tem Jesus. Falo isso com toda segurança, irmãos. Porque aquele que realmente tem Jesus na sua vida, Ele mede as palavras, e as palavras que saem da boca dele é para edificar. Nunca para desejar mal, nunca para te gerar dúvida. As palavras que saem é para gerar a fé. Amém, igreja? Amém. E nós passamos por aflições, irmãos, todos nós passamos, mas como somos orientados por esta palavra, o nosso norte muda. E aqui ele diz: nem se detém no caminho dos pecadores. Observando, como eu falei para os irmãos, muitas coisas hoje, daqueles que não têm a palavra do Senhor na tábua do seu coração,
A gente vê muitos que não estão firmes na fé. O Senhor está pedindo para eu falar, eu vou falar aqui. Muitas vezes em rodinhas de escarnecedores, irmãos. E no que eu digo, não é só participar de conversa. É ter concordância e comunhão com muitos tipos de conversa. Que como o pastor orou aqui, os olhos do Senhor estão por todos os lados, contemplando os bons e os maus. E internet, dependendo do que você vê, é um veneno para a alma, irmãos. Por isso que a gente tem que pedir discernimento de espírito para o Senhor, que é um dom dele, para nós não cairmos em cilada. Amém, igreja? Amém. E aqui ele diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui o que é escarnecedor, irmãos? Aleluia. É aquele que diminui o irmão. É aquele que faz piada do irmão. Hoje nós vemos muitas pessoas até com deficiências, com muita coisa que vira chacota, irmãos. Vira chacota. Ao tempo que nós tínhamos que ter era um olhar que Jesus tinha para aquele que era aleijado, aquele que era cego, aquele que precisava de saúde. Então isso que a gente está observando no mundo hoje. Mas o Senhor diz, e aqui veio alegrar o meu coração. Porque um dia nós também éramos ímpios, um dia também nós estivemos em muitas rodas, irmãos, de fofoca, de maledicência. Hoje o Espírito Santo ele coloca no nosso coração o que é o bem e o que é o mal. Cabe a nós escolhermos o caminho. Porque aquele, ele diz, antes, quer dizer, o varão que está fora dessas rodas de carnecedores, em caminho de pecador, que não ouve conselho de ímpio, porque a ovelha ouve a voz do pastor, que é Jesus Cristo na nossa vida. Glória a Deus. Por isso que é bem-aventurado, porque nós ouvimos a voz do Senhor. Louvado seja Deus por isso. E ele diz que, assim sendo, tendo prazer nesta lei, meditando nela de dia e de noite. Prazer na lei é a gente ter satisfação de ter um livro santo que pode nos orientar na nossa vida. É uma satisfação que por ele nós conhecemos a pessoa do Espírito Santo. Nós conhecemos o sacrifício de Jesus Cristo pela nossa vida. Nós conhecemos pela cruz as armas poderosas que o Senhor deixou para nós nos defendermos dessa terra, que é o seu sangue e o seu santo nome. Assim o Senhor ministra no nosso coração. E ele diz aqui: pois, assim sendo, será como a árvore. O Senhor nos compara a uma árvore aqui nesta passagem. Uma árvore plantada. Eu já vi muitas vezes, irmãos, como eu digo, o Senhor sempre ministra algo diferente na nossa vida. Árvore plantada, se ela foi plantada, nós não estamos em vão na presença do Senhor. Ele nos plantou. Nós não nascemos aleatoriamente. O Senhor nos plantou junto ao ribeiro das águas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos plantou ali, porque esse ribeiro das águas, irmãos, é a presença do Espírito Santo e da palavra do Senhor revelada, aonde nós, como árvores plantadas nela, nós vamos dar fruto na estação própria, porque esta raiz é sustentada pela palavra do Senhor, é sustentada pelo nosso Deus. Aleluia.
Ele nos sustenta diante de tudo, irmãos. E cujas folhas não caem. Não caem por quê? Porque nós estamos firmados nele. Pode vir o vendaval, pode vir a aflição, pode vir tudo, mas é que o Senhor diz que a folha não cai, porque diante da presença do Senhor, Ele nos coloca sem pedir. E tudo quanto fizer prosperará, porque nós estamos debaixo da palavra do Senhor, nós estamos obedientes à vontade do Senhor. E assim Ele diz que, sendo assim, nós prosperamos, porque Ele dá esse galardão na nossa vida. É isso que é prosperar, irmãos. É evoluir espiritualmente. É frutificar para o Senhor os frutos do Espírito que está em Gálatas 6. O amor, a longanimidade, a fé, a temperança. Porque é nesse fruto que o Senhor nos transforma, irmãos. Tira aquela casca de velho homem, nos faz novo, nos enche do seu Espírito Santo, para glorificarmos o nome dele. Aleluia. E sermos prósperos nessa terra, irmãos. Que aqui o Senhor diz que, no Salmo que Davi dizia, fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Então nós temos ricas bênçãos, por isso somos bem-aventurados e felizes como estamos na vontade do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por Deus. Nada nos falta, irmãos, nada. Como diz no Salmo 23, Ele é o meu pastor e nada faltará. Nada, porque Ele é tudo e Ele faz tudo por nós. Por isso que nada nos falta. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aqui Ele diz no livro de Deuteronômio, vamos ler aqui. Deuteronômio 28. Aqui diz assim, no versículo 2, a partir do primeiro. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do teu Deus, o Senhor teu Deus. Aleluia. Então, ouvir, irmãos, ouvir. Porque quando nós ouvimos, nós procuramos aguardar os mandamentos, nós procuramos agradar o Senhor. Se falhamos, nos arrependemos, o Senhor derrama a unção novamente na nossa vida, porque vê o nosso coração arrependido. E Ele diz, com o coração arrependido, Ele não rejeita. Aleluia. Ele dizia para esse povo, e que nós somos povo de Deus, serve para a nossa vida também. No 6 ele diz, bendito será o entrares e bendito será o saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que levantaram contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Tomando isso para a minha vida, irmãos. Ele entrega os inimigos, porque, irmãos, o Salmo 91 diz que Ele acampa os anjos ao nosso redor. Para nos guardar. Aleluia. E sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão de ti. Porque aquele que está debaixo da unção do Senhor, de acordo com a vontade dele, o inimigo bate e retira.
pelo poder e pela unção que Ele derrama na nossa vida. Então, quando oramos na nossa casa, quando oramos pelos familiares, quando o Senhor nos coloca para orar por alguém ou por alguma causa, verdadeiramente eu tomo posse dessa palavra. Foge, porque o Senhor é conosco. Amém? Glória a Deus. No 9 ele diz: o Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Porque quando alguém olhar para você, vai falar: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Que tememos, porque procuramos ser obedientes diante do Senhor. Glória a Deus. E não pelos nossos méritos, irmãos, é pela graça, é pela ajuda do Espírito Santo. Amém. É por isso que nós somos tementes a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. No 12 ele diz: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Abre o tesouro do céu, irmãos, porque nós estamos no processo de santificação. Então, Senhor, quando nós clamamos, pedimos de coração sincero, porque só Ele vê a intenção do coração. Ele derrama a chuva. A chuva é a palavra revelada, ministrada pelo Espírito Santo na minha e na sua vida, para nós crescermos em fé e em graça. E Ele diz: e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Porque por Ele somos abençoados, irmãos, como temos acordo. Então, onde colocarmos as nossas mãos, será bendito, porque o Senhor assim vai nos abençoar. Amém? E Ele diz no 13: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno para os guardar e fazer. Então não é só ouvir, vamos praticar também. Porque o Senhor diz lá em Tiago que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. 14. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. E por que o Senhor diz isso, irmãos? Para mim e para a sua vida. Para não desviar da palavra, nem para a esquerda, nem para a direita. Porque ou ir para a esquerda, ou ir para a direita, é fugir do foco. Se você vai para a direita, ou você vai para a esquerda, você deixa de seguir o caminho reto. Porque hoje você crê, amanhã você não crê. Hoje você está feliz na presença do Senhor, amanhã você não está. E para Deus é sim, sim e não, não. O que passa daí, vamos orar, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Voltando aqui no Salmo 1, ele diz aqui no versículo 4: não são assim os ímpios. Quer dizer, todas essas benevolências de sermos árvores plantadas no ribeiro das águas, que recebemos o Senhor e a sua palavra, não são assim os ímpios, mas são como uma moinha que o vento espalha. Moinha, aqui ele quis a mesma coisa que uma palha.
É como tem a diferença do trigo e do joio. O trigo, os irmãos já devem ter visto, quando ele é espremido, ele tem um fruto dentro dele. O joio, ele parece com o trigo, ele nasce junto com o trigo, mas quando ele é espremido, ele é palha seca. Ele não tem fruto. É essa a diferença que o Senhor vai fazer naquele dia. Que ele diz aqui: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então não só o ímpio, irmãos, mas aquele que está na presença, que acha que está na presença do Senhor. Porque muitos acham que estão. O Senhor que é o verdadeiro juiz. A gente fala do que a gente observa, que o Senhor nos dá olhos espirituais para isso, para discernir os espíritos, para nós não sermos enganados. Tem muito falso profeta, irmãos. O Senhor já disse que assim seria. E aqui ele diz: não substituímos, porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui pecador a gente entende como falso profeta, porque se ele está indo contra a palavra de Deus, ele está pecando. Ele não fica muito diferente do ímpio, irmãos. É pior ainda, é pior antes ele não conhecesse a palavra. Então vai ter uma separação espiritual, a qual o Senhor vai fazer naquele dia, porque só Ele sabe. Tanto que Ele diz: não arranca o joio, porque o trigo pode estar junto. Porque a gente julga com os nossos olhos, mas o verdadeiro juiz é o Senhor. Amém? O Senhor que está desde o amanhecer até o anoitecer, Ele está em todo o tempo, porque Ele é o Emanuel, é o Deus presente. Então só Ele sabe, irmãos, do meu coração, do teu coração e dos filhos dele. Glória a Deus. No 6 ele diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui, no meu entender, o Espírito Santo ministrou no meu coração, irmãos. O Senhor conhece o caminho dos ímpios. Por que conhecer? Porque nós temos intimidade, irmãos. Aleluia. Nós conhecemos o Senhor não de falar, mas de andar com Ele. Por isso que Ele conhece. Aqui o conhecer é dizer a intimidade que Ele tem com cada um dos seus filhos, que foram justificados por Ele. O ímpio é aquele que não tem paz e perece pela falta de paz, porque ele não busca conhecer mais e mais o Senhor. Por isso que cabe a nós, como igreja do Senhor, aleluia, levarmos o Evangelho a toda criatura, como verdadeiros discípulos do Senhor, ministrado pelo Espírito Santo de Deus, para que muitos outros venham conhecer ao Senhor e tenham essa possibilidade que o Senhor dá para cada um de nós de escolher o seu caminho. Porque hoje você pode estar no caminho, amanhã você pode não querer mais seguir o Senhor. Esse é o seu livre-arbítrio, o Senhor respeita isso, irmãos. Mas Ele diz que ide e levai o Evangelho a toda a criatura. Glória a Deus. Nós, enquanto sacerdotes do Senhor, é uma ordenança para nós. Ide. Ele não falou: hoje se você quiser, você vai. Hoje se você acordou disposto, você vai. Não, irmãos. Ide. Mas por que o ide? Porque nós temos prazer de falar do Senhor. Então quando Ele fala ide, Ele não fala como te obrigasse.
Aleluia. Oh, glória. Esse ID, para mim, irmãos, é falar de tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez, tudo que Ele representa na minha vida. Glória. Aleluia. Então é um prazer, irmãos, falar de Jesus, falar a sua cruz, o seu sacrifício perfeito. Aquele que ainda não aceitou Jesus, aleluia, quando ele recebe o Senhor Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador, único, que não tem outro, é só Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém, nem imagem de escultura. A alegria que vai sentir nesta palavra que o Senhor ministrou na nossa vida. Se essa árvore plantada no ribeiro de água. Aleluia. Ter Jesus na nossa vida, como representa a palavra no nosso barco. Às vezes chacoalha, irmãos. Por que o Senhor dorme ali? Porque Ele nos convida a descansar com Ele. Porque Ele diz, tereis tribulação, mas tem de bom ânimo. Então a gente não pode desanimar, irmãos. A gente tem que buscar essa força que o Senhor nos dá, esta água, aleluia, aleluia, esse fruto que Ele coloca no nosso coração quando nós buscamos, que nos enche de alegria, irmãos. Que é como glória a Deus. Ser usado por Deus para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para falar dele. É uma alegria, irmãos, que a gente só experimenta quando a gente recebe Ele na nossa vida. Amém? Amém? Então, irmãos, o Senhor tem um propósito. Nós estamos no processo, mas nós temos dele ricas promessas para nós alcançarmos as bênçãos prometidas do Senhor na minha e na sua vida. Amém? Eu agradeço por